Olá, aqui é o Pastor Rafael e nós vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal Muros do Evangelho. Bom, muito ouvi falar nos últimos tempos e eu vou falar hoje sobre ateus no céu. Ateus no céu? É possível? Bom, quero começar dizendo que eu sei que houve uma entrevista do Rodrigo Silva para um podcast, se eu não me engano, falando sobre esse assunto, e me parece que ele disse que é possível. Contudo, eu não vi a entrevista e também não procurei ver. Por quê? Porque eu não quero que esse vídeo seja uma resposta ao que ele disse lá. Não quero entrar em discussões, né? E não quero respondê-lo. Eu quero responder essa pergunta. Por quê? Porque o que ele falou lá gerou repercussão e tem muita gente que me segue por conta dos meus livros, que são vendidos, best-seller no Brasil todo. Então, é impossível que não chegue a mim essa pergunta. Então vamos lá. Só lembrando, se você não é inscrito no canal, aproveita aqui, se inscreve, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda ao YouTube recomendar para mais pessoas. E mais pessoas vão ver, não só esse, mas todos os vídeos do canal. Mas vamos lá. Ateus no céu. Absolutamente impossível. Não há como haver ateus no céu. Claro e direto. As Escrituras nos mostram, nos ensinam que somente pela fé, e fé é crer. Nós nos aproximamos de Deus pela fé. E só vamos a Deus pelo caminho que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, não há como, sem fé, aproximar-se de Deus. Portanto, salvação de ateu sem fé é impossível. Contudo, não é simples assim. A resposta é simples, clara e direta. É essa. Contudo, precisamos raciocinar um pouquinho mais em algumas outras coisas que eu creio que podem estar sendo ditas sobre esse assunto. Vamos lá. Primeiro, que vamos entender o que é um ateu. Ateu não é aquela pessoa de um povo que nunca ouviu falar de Jesus, não é aquela pessoa, um índio ou então um nativo que não ouviu falar de Jesus. Esses aí a gente tem uma outra discussão teológica, né, sobre a questão do sacerdócio de Melquisedeque, que não é da ordem abraâmica, não era da ordem de Abraão, era um sacerdócio diferente, inclusive antes de Levi nascer, né, da ordem dos sacerdócios levíticos. Então, existe até um livro, o Fator Melquisedeque, que levanta coisas bastante interessantes sobre esse tema. Questão de outros povos, de Deus poder ter se revelado a outros povos, no entanto, com as suas características de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E a salvação ser por meio de Jesus Cristo, que é o Filho desse Deus que veio ao mundo. Alguns povos têm essa revelação que supostamente podem ser do Deus, do Criador do nosso Senhor. No entanto, isso é uma discussão, isso é uma outra questão bem interessante, mas não é o alvo desta conversa, deste assunto. Você concorda comigo? Porque nós não estamos falando de pessoas que não ouviram, de pessoas que creem em algum Deus, em alguma divindade, nas divindades do lugar onde nasceram. Não é isso que nós estamos falando, ou que nunca ouviram falar do Evangelho. Nós estamos falando de ateu. O que é um ateu? O ateu não crê em absolutamente nenhuma divindade. Ele não acredita que há nenhum Deus que criou nada. Não há nada sobrenatural, ele acredita que acabou essa vida aqui. Acabou tudo por aqui. Não há espírito que sobreviva, não há nada depois. E não há, sobretudo, nenhum criador. Não há, sobretudo, nenhum, muitos chamam, né, de design inteligente. Né? Não gosto muito desse termo não, mas vamos lá. De alguma inteligência superior, né, que eles falam assim, que criou todas as coisas. Acreditam no absurdo. É muito mais fácil ter fé nas Escrituras, com tudo que ela revela e com todas as comprovações arqueológicas e até científicas que ela traz, históricas, do que acreditar nesse Big Bang, nessa
questão de que tudo é por acaso. Só que isso é um outro tema também, não estou aqui para falar, contra-argumentar o ateísmo. Podemos fazer um vídeo em outra oportunidade sobre isso. Mas eu quero explicar para você que o ateu é isso, é aquele que sabe e muitas vezes conhece sobre Deus, porque para decidir não crer em Deus, ele estuda as escrituras, ele estuda religiões, ele estuda filosofia, diversas coisas, e não decide não crer. Não existe nada, existe apenas o ser humano, veio do Big Bang e houve a evolução, e estamos aqui, morremos e tudo acaba. É isso que ele acredita. Se ele acredita nisso, se ele acredita assim, então como uma pessoa que acredita assim pode ser salva? É impossível, não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos se não for Jesus Cristo. A Escritura é clara, somente podemos ir a Deus pela fé. E tem uma outra questão, nós não estamos nesta terra, a Bíblia é clara em relação a isso, muitas vezes a gente confunde. Ah, mas é uma boa pessoa, nós não estamos nesta terra aqui fazendo boas e mais obras e Deus está ali medindo o que você fez de bom, o que você fez de ruim para saber se você vai ser salvo. Não existe isso. Todos nós caímos, todos nós, porque todos pecaram, Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém que faça o bem. Portanto, todos, por conta da herança da queda de Adão, nascem condenados. Você entendeu a diferença? Não há uma questão de Deus estar no céu como um juiz e dizendo, olha, ou medindo, olha, isso aqui você fez de bom, isso aqui você fez de ruim, então eu vou decidir quem é que vai ser salvo. Não existe isso. Existe que todos estão condenados ao inferno e justamente, condenados de forma justa por conta dos seus próprios pecados, porque todos são pecadores, todos pecaram, e um pecado só nos faz réu da lei inteira, né? E esse pecado faz com que nós caiamos, e nós pecamos centenas e centenas e milhares de vezes durante a nossa vida. Então não existe ninguém, absolutamente ninguém. Então, partindo desse princípio, nós entendemos que é impossível um ateu, alguém que não acredita em Deus, que não tem fé em Deus, como essa pessoa será salva se só é possível ser salvo pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que veio, que é o próprio Deus encarnado, o Filho único de Deus, unigênito de Deus, que morreu na cruz, tomando sobre si o nosso castigo, a nossa culpa, a ira de Deus que seria destinada a nós estava sobre ele, nós cremos nele para a salvação, e então a sua justiça é imputada em nós. Portanto, assim, em Jesus, nós somos adotados na família de Deus, somos feitos filhos de Deus, esse é o Evangelho. Muitas vezes as pessoas não conhecem. Volto a repetir, não estou falando do Rodrigo Silva, nem ouvi a entrevista dele, tá? Estou falando do que eu estou respondendo a essa pergunta. Precisamos conhecer meramente o Evangelho. Conhecendo o Evangelho, nós já entendemos que não faz sentido isso. Agora, tem uma coisa interessante. Isso é uma coisa. Definir o que a palavra de Deus diz sobre o que acontece com cada pessoa, conforme a pessoa se comporta, no que ela crê, perfeito, porque nós não estamos julgando. É a palavra que diz, é a palavra que julga. Agora, eu não posso dizer, dizer certamente, esse homem era um ateu. Então ele não está no céu. Ele está no inferno porque ele era ateu. Por que eu não posso fazer isso? Porque ninguém conhece a consciência das pessoas lá no fim da vida. Portanto, eu não sei se Deus... Eu gostaria muito que aos ateus Deus desse uma experiência ali nos últimos segundos de vida, nos últimos minutos de vida, como foi com o ladrão da cruz, e revelasse-se a ele. Muitos desses ateus leram a Bíblia, conhecem o Evangelho, então que você não sabe se ele ali, na hora de morrer, creu e rogou pela misericórdia do Senhor e disse crer em Jesus. Então nós não podemos apontar uma pessoa e dizer está no inferno. Podemos dizer, pessoas que morrem assim e não se arrependem, não creem em Jesus, vão para o inferno. Mas é uma pessoa específica, esse aqui está no inferno, aquele aí está no inferno. Talvez o Rodrigo tenha se referido a isso, a nós não podermos julgar o último momento da pessoa, ou então os últimos anos da vida reservada de uma pessoa que foi alguém que foi um ateu famoso, até militante, né? Os ateus militantes são aqueles que querem convencer brigam para convencer os outros que não existe um Deus no qual eles não creem. Ou seja, eles já estão em conflito filosófico
com eles mesmos. Mas isso é um outro assunto. Mas eu não, às vezes a pessoa era um ateu, era um militante por anos e aí sumiu. Você não sabe o que aconteceu naqueles últimos tempos da vida da pessoa, ela morre. E se ela se converteu? E se ela entregou o coração a Jesus? Não sabemos. E se no último momento de vida ali, por ter lido a Bíblia, por conhecer o Evangelho, se Deus iluminou para a salvação? Não sabemos, é possível. Então, esse juízo é de Deus. Portanto, é possível haver ateus no céu? Não. Um ateu que morreu ateu, não. Agora, um ateu que talvez nos últimos momentos de vida, nos últimos instantes, últimos dias de vida, tenha se convertido até sem ninguém saber? Sim. Aí nós podemos chegar no céu. Mas esse aqui não era ateu, não defendia, não era militante? Só que nos últimos instantes, Deus o alcançou, era um eleito de Deus, ele o alcançou com a sua graça e essa pessoa creu em Jesus e está no céu. Só que ela não foi um ateu indo para o céu, foi alguém que nós achávamos que tinha morrido como ateu, só que no fim creu. Certo? Então espero ter respondido. É isso aí. Quero te pedir, se você achou esse vídeo útil, deixa um like aqui, sabe por quê? Porque aí você me ajuda a pregar. O YouTube pega esse vídeo e manda para mais pessoas. Então você também pode fazer isso, deixando o like, você prega junto comigo. Você pode clicar em compartilhar, mandar no WhatsApp, nos grupos, compartilhar no Facebook, no Twitter, nas suas redes sociais, Telegram, né? E você também pode, se você não é inscrito, se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, marcar o sininho das notificações, porque aí todas as vezes que houver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar sobre esse vídeo novo, tá bom? E também aqui abaixo há os links de todas as nossas redes sociais, @Muros do Evangelho, @PR Rafael Melo. Há um link aqui embaixo com os trailers de todos os meus livros, tenho 4 livros. Dentro da Igreja Longe de Deus, que é o best-seller, livro evangélico mais vendido diariamente no Brasil já há 7 meses, para a glória de Deus. Quando Só Quero Desistir, meu segundo livro mais vendido, e o mais vendido ainda no estado do Rio de Janeiro, viu? Ainda não foi ultrapassado no Rio de Janeiro pelo dentro da Igreja Longe de Deus, que ultrapassou de muito no Brasil todo. Tenho também o Aniquilação. Temos porque é um ministério, né? Eu escrevo, mas é um ministério. Aniquilação à Última Hora, primeira parte da série de ficção, né, que trata aí sobre os eventos finais, as coisas que estão acontecendo no mundo, e na ficção eu tenho mais liberdade para falar, né, sem ser processado, sem ser tirado do ar, se é que vocês me entendem. E o Arrasa no Inferno, que é o meu último, que eu lancei ano passado. Espero, com a graça de Deus, ainda lançar 1 ou 2 nesse ano, tá? Peço que você olhe por mim. Aqui abaixo é o trailer de todos eles. Estamos com frete grátis para todo o Brasil. Tem unidades aí com frete grátis para todo o Brasil. Se você comprar mais de um, tem desconto, tá? E ainda tem a versão digital, se você prefere ler em algum e-reader, ou no celular, ou no tablet, enfim. Aí é com você, tá bom? Então, ateu no céu? Impossível. Só se vai para o céu crendo em Deus, crendo em Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus e que levou os nossos pecados. Pacificado isso pela Escritura, claramente. Agora, ateus que nós achávamos que morreram ateus, mas que no fim entregaram-se a Deus sem ninguém saber, podem estar no céu? Aí sim. Mas aí não são ateus. Eram ateus, mas não morreram ateus. Então ateu no céu não tem. Amém? Então que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Continue nos acompanhando.